quero abrir um parênteses para a gente questionar as escolhas da CBF para os jogos que o Ancelotti vai assistir. Ele iria assistir o jogo do Flamengo porque teve 5 convocados, né, do time, o do Botafogo que tem nomes como Igor Jesus, o Arthur vem crescendo, o John é um baita goleiro também que pode ser observado. Só que o Corinthians e o Vitória, apesar de serem dois times bons que podem render alguma coisa para a seleção, o Corinthians nesse momento tem o Roberto, que não vai estar no jogo por estar lesionado, e o outro vai ser o Hugo Souza. Ou seja, só Só vai ter um nome convocou. para você ver, Mas, porque na visão do Ancelotti, que é um gringo, europeu, italiano, que não acompanha muito futebol, ele provavelmente não conhece o Vitória. A gente conhece por estar no Vivendo, que é um dos grandes times desse país enorme que a gente tem, principalmente no Nordeste. Então a gente tem o conhecimento do Vitória e de alguns jogadores que são bons. Por exemplo, o Mateuzinho no meio-campo é um baita jogador com um baita potencial. Só que o Ancelotti ele não vai ver o Vitória com esse olhar de que vai me render frutos para a seleção. Então eu questiono a presença dele nesse evento, nesse jogo, porque temos um outro na rodada que vai ser um pouco mais tarde, no Mineirão, às 7h30, que é Cruzeiro e Palmeiras. Um jogo que você tem mais jogadores, tanto de Cruzeiro quanto de Palmeiras, para você observar. No Cruzeiro tem Fabrício Bruno, tem o Matheus Henrique, que eu não sei se ele voltou de lesão ainda, mas é um volante que pode agregar para a seleção. Tem o Caio Jorge, tem o Gabigol, tem o Matheus Pereira. Pelo lado do Palmeiras tem o Rafael Veiga, que está voltando a jogar bem. Tem o Maurício, que está numa fase espetacular desde o começo do ano. O Paulinho, quando voltar 100%, é jogador que pode ser mirado na seleção. O Vitor Roque, o Estevão. Então, assim, tem muito mais nomes para você ver num jogo como Cruzeiro e Palmeiras do que num jogo como Corinthians e Vitória. E você tem um outro aspecto que lá fora o Brasil é visto como São Paulo e Rio de Janeiro. O jogo vai acontecer em Minas Gerais, com um time mineiro, de outro estado, uma outra cultura. Então, para você disseminar mais essa cultura brasileira, que o Brasil não é só São Paulo, não é só Rio de Janeiro, e também não vai ser só o Sudeste. Ele pode ver um jogo lá no Castelão, Fortaleza e Flamengo, no segundo turno, um Fortaleza e Palmeiras, Fortaleza e Botafogo. Então, assim, para a gente abranger mais o Brasil, porque vai ficar só no São Paulo, vai ficar só no Rio de Janeiro, tem que abranger, tem que ir mais para outros cantos desse Brasil. Por exemplo, uma grande oportunidade ia ser Minas Gerais. Mas o Ancelotti acabou sendo escalado para ver o Corinthians e o Vitória, até porque tem convocado, né? Ele tem que ver se o Hugo pode surpreender ali contra o Alisson e contra o Bento, né? mas eu acho que a questão de você ter apenas um jogador que já foi convocado é muito aqui. Eu acho que, como você citou, colocar o Celote para ver o jogo do Botafogo, para ver potenciais atletas, tudo bem. Corinthians, a gente não tem. Olhando o elenco do Vitória, não tem, não dá para te falar nem Vitória, e o Corinthians também não tem ninguém merecendo seleção. Você pensando em seleção, acho que concordo com você, o jogo que chamaria mais atenção seria falar de Cruzeiro e Palmeiras, mas poderia, você analisar, colocaria também num outro nível abaixo Santos e Botafogo, para de repente ver presencialmente como é que está o Exato, Neymar. Você tem o também. confronto de tricolores, Bahia e São Paulo, são times que têm alguns jogadores interessantes, então valeria muito mais O a próprio pena. André E Silva até tá fazendo uma boa temporada no São Paulo, dava para dar uma observada para a reserva da seleção também. Vários atacantes, né? O Oscar, né? O Lucas, são nomes para olhar. Ou no Bahia tem o William José, que tá se recuperando também. O Everton Ribeiro, apesar de dar uma idade avançada, já que ele convocou o Casemiro, por que não o Everton Ribeiro, um meio armador de qualidade também? não tem, não, quem te viu a convocação não teve, segue sem um meia de ligação. Então, analisando os outros jogos, não que você tenha também, acho que tirando os que ele já convocou, que você tenha grandes ausências. Talvez, acho que falar, em termos da falta de um 10, o Matheus Pereira, o Alan Patrick, são dois jogadores que talvez nesse momento de acerto de seleção seriam importantes, valeria a pena. Então, realmente, eu também concordo com você, Angelo, acho que colocar a CBF, colocar por. É que vai ter um peso dele chegar na Neoquímica Arena, que é um estádio que é conhecido mundialmente, recebeu vários eventos, então talvez por conta disso tenha, mas concordo, acho que a CBF podia ter feito uma assessoria melhor, falar, olha, aqui você não vai achar muita coisa, daqui não vai, você não vai conseguir olhar muito jogador com potencial para uma seleção, para uma renovação. Outros jogos teriam mais potencial.